Olá, tudo bem? Espero que esse vídeo chegue até você num momento bastante oportuno, que possa te ajudar, que possa te animar a refletir, a pensar sobre a liturgia do final de semana. Nós estamos retomando agora o tempo comum, é o 10º domingo do tempo comum, que significa dizer que agora a liturgia ganha uma agilidade, não que ela não tenha antes, mas quando você está celebrando um tempo específico, tudo aquilo que você lê na palavra está dentro do contexto daquele tempo específico. Na Quaresma, no tempo pascal, no Advento. E quando você está no tempo comum, você tem possibilidades imensas para explorar os temas que a palavra nos brinda, nos oferece semanalmente. Esse final de semana, que é o 10º, a gente vai pensar aquele Evangelho de Jesus, de Mateus 9, 9 e 13. Mateus 9, 9 e 13. Que é aquele texto em que ele chama o Mateus, que é cobrador de impostos, coletor de impostos, e ele vai fazer uma reflexão sobre qual é por que ele veio e ele está se relacionando com pessoas que naquele momento não eram bem-vindas e muito menos benquistas dentro da sociedade e, de um modo geral, dentro da religião. E aí eu fico tentado a propor para você a seguinte questão. Nós fomos educados na nossa catequese a sempre olhar para a palavra de Deus com muito amor, com muito respeito, mas também com muito medo, com muito temor. A gente sabe, desde pequenininho na catequese, a gente fala sobre as passagens de Jesus, a gente aprende, em casa tem lá um lugar onde se coloca a Bíblia com destaque, a gente lê a Bíblia, na crisma os catequistas têm um papel muito importante de tentar adaptar a palavra à realidade da juventude, e tudo isso é muito rico, e é muito bom, é muito necessário e é muito bem-vindo. Mas a gente tem muito medo. A gente trata o livro sagrado como se o livro sagrado nos ameaçasse, como se ele tivesse o tempo inteiro dizendo a verdade, e se você não entende a verdade, você se vira, porque o problema passa a ser seu. E eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que seja assim mesmo. Eu gosto, por exemplo, quando eu leio um texto como esse que a gente vai ler daqui a pouco, eu gosto sempre de pensar, se Jesus estivesse falando esse texto hoje, em que essas palavras tocariam a nossa realidade? Por quê? Porque ele está dizendo as coisas dentro de uma realidade diferente da nossa, não só do ponto de vista da época histórica, mas também do contexto social, político, geográfico, do contexto religioso, e, portanto, é uma palavra que ela é muito mais compreensível dentro daquele ambiente do que no nosso ambiente. E se eu não for cuidadoso, se você que lê a palavra não for cuidadoso, a gente começa a desprezar o sentido dessa palavra. Porque a gente lê, a gente respeita, mas a gente imagina que aquela palavra está sendo dita só para lá. Ou essa palavra não tem nada para acrescentar à nossa realidade e à nossa situação. E isso é um perigo, porque é justamente aí que está a nossa maior deficiência, porque a gente vai ficando distante da vitalidade, da dinâmica da palavra. E é importante lembrar que aquilo que foi dito ainda continua sendo escrito na nossa vida. Aquilo que foi vivido naquele momento, o Espírito continua despertando em nós, e continua suscitando em nós, e continua propiciando que a gente reflita sobre a própria vida, sobre a realidade do mundo, sobre as relações, sobre a existência. Então, eu não posso simplesmente ignorar que essa palavra ela tem um gancho que eu poderia ler a minha realidade hoje. Então, a minha ousadia estaria em perguntar, se Jesus estivesse falando essa palavra para nós hoje, em que essa palavra tocaria a nossa vida?
Pensando nesta metodologia, eu vou ler o texto, porque daí a gente consegue fazer uma escuta para aplicação. Fica mais fácil. Então diz assim o Evangelho de São Mateus. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram para os discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Entendem que o texto ele é desafiador? Ele está falando de uma realidade em que cobrador de impostos era uma profissão rejeitada por questões lógicas. Os cobradores de impostos representavam a presença do Império Romano naquele lugar, sem contar que esses cobradores tinham algumas práticas de corrupção, e também sem contar que eles eram violentos, agressivos, faziam uma série de ameaças para as pessoas mais pobres. Eram principalmente violentos. Os pecadores, religiosamente, não eram bem vistos, porque os pecadores representavam, em alguma instância, que a obra de Deus teria falhado. E uma das questões apontadas pelo judaísmo, principalmente o judaísmo antigo, é que Deus fez tudo tão perfeito que ele não pode ter me feito imperfeito. Se eu pecar, não é porque eu fui feito pecador, mas é porque eu rompi com a aliança. Os pecadores, eles eram vistos como aqueles que romperam com a aliança. E, portanto, rejeitar essas duas categorias fazia parte do cotidiano daquela época. Quando Jesus chama Mateus, já vai logo em seguida para a casa de Mateus participar da janta. Lá chegam os amigos, que são cobradores de impostos, como Mateus, e alguns pecadores. Começa-se a levantar a pergunta: que tipo de religião é essa que não coloca barreira para que as pessoas se aproximem de Deus? E aí a minha pergunta: se essa lei fala de Jesus, eu não vim para os que estão sãos, saudáveis, mas eu vim para aqueles que estão doentes, o que ele falaria para nós nos dias de hoje? E não é uma pergunta simples e não é uma pergunta corriqueira. Por quê? Porque, guardando as devidas proporções, dentro das comunidades cristãs existe muito de preconceito, existe muito da tentativa de colocar limites para aqueles que vão ter o direito de se aproximar de Deus. Existe uma série de normas, uma série de regras que criam em nós determinados comportamentos de rejeição, de cerceamento, de censura, de querer que essas pessoas não se aproximem de Deus. Se essa palavra fosse dita no nosso tempo, provavelmente eu e vocês teríamos que rever algumas atitudes. Provavelmente nós ficaríamos até meio frustrados, porque teríamos que conviver com pessoas que talvez a gente não gostar, não tivesse gosto que estivesse no nosso meio. Assim como cobradores e pecadores, cobradores de impostos e pecadores não eram categorias bem vistas naquele grupo, talvez no nosso grupo a gente talvez inventasse uma série de designações. Diria até que a nossa lista seria maior do que duas. A gente teria muito mais restrição. A gente não quer esse porque esse faz isso, a gente não quer aquela porque aquela faz isso, a gente não gosta desse porque esse fez tal coisa, essa daqui é perigosa porque
ensina um caminho que não tem nada a ver com Deus, esse daqui não pode se aproximar porque não tem direito, esse daqui porque reza de um jeito diferente, esse daqui porque tem determinados comportamentos ou determinadas considerações na sua vida que nós não queremos perto de nós. Provavelmente teríamos muito para rejeitar. No entanto, nossas atitudes, podem carecer de conversão, mas a palavra de Jesus se manteria. Eu não vim para aqueles que são justos, eu vim para aqueles que estão doentes. E nesse sentido, talvez a gente tenha que fazer duas considerações que, na minha modestíssima opinião, nem sempre estamos dispostos a fazer. A primeira é que quando Jesus fala, eu não vim para os justos, eu tenho uma tentação de pensar que ele está dizendo, olha, não existe esse justo. Eu vim para aqueles que estão precisando. E todo mundo de algum modo precisa. E todo mundo de algum modo tem alguma falha na sua vida. E todo mundo de algum modo, em algum momento da sua vida, se sente distante de Deus. Eu vim para aproximar essa pessoa de Deus. Seja por qual motivo for, seja por qual situação for, eu vim para trazer a esperança de que Deus não abandonou essa pessoa. Portanto, me dá a sensação nítida de que Jesus está querendo dizer, olha, para de pensar que você é melhor do que os outros. Ou para de imaginar que você está numa condição melhor do que o outro. Porque não está. Você é tão frágil, tão pecador, tão limitado quanto qualquer outra pessoa. Talvez os seus pecados sejam de uma grandeza diferente, sejam de uma origem diferente. Mas não quer dizer que eles são melhores, menores, mais fáceis, mais perdoáveis do que os outros. Pecado é pecado. A condição humana parte do princípio que nós somos pecadores. Mas a segunda ideia que me vem à cabeça é que quando Jesus fala, eu vim para esses, ele está tentando dizer, esse é o ponto de partida. Ainda que exista alguém que seja justo, eu vou começar o processo de busca e de aproximação das pessoas de Deus por aqueles que estão abandonados, caídos, largados, rejeitados, perdidos pelo caminho. Ah, mas não é justo. Então, o dia que você tiver a oportunidade, você fala isso com Jesus. Mas é disso que se trata a palavra. Ele está dizendo que ele vai começar o processo de salvação a partir daqueles que ficaram perdidos pelo caminho. E esses que estão perdidos pelo caminho, ele não vai nem ignorar, nem colocar barreira. Ele vai chamar. Veja que o texto começa com um vocare, segue-me. E Mateus segue Jesus. Mesmo sabendo que era cobrador de impostos, mesmo sabendo que era alguém incapaz de ser aceito pela comunidade, mas ele ouve a voz de Jesus e é essa voz que ele quer ouvir e quer ser fiel. Ele larga a banca de coletoria e vai atrás de Jesus. O começo é a vocação. O segundo é, eu vim para aqueles que estão perdidos, caídos, aqueles que estão largados pelo caminho. E se você não quer essas pessoas perto de você, você vai ter que pensar se talvez este lugar, esta barca de Pedro, é de fato a sua barca. Porque você vai ter que assumir. Ou você aceita a condição de que somos todos necessitados e, portanto, todos pecadores. E, portanto, todos temos o mesmo direito de receber a boa nova da salvação, ou estamos brincando de ser religião, de ser igreja. Se eu estivesse fazendo uma palestra, eu começaria com esta questão. Qual é o papel da religião no nosso tempo? Porque quando a gente começa a entender sobre o papel da religião, a gente sai desse mecanismo de ficar num dogmatismo estéril, onde a gente só coloca regras e mais regras e mais regras e mais regras, porque a gente sai dessa ilusão de que religião é a obediência pura e simples e cega de determinados mandamentos. Religião é vida.
Religião é uma oportunidade de amadurecimento, de crescimento, de empoderamento de si mesmo diante de Deus e de confiança, porque Mateus não ia largar o seu emprego à toa. Ele largou o que estava fazendo porque ele foi atrás de Jesus, porque confiou na palavra, na pessoa de Jesus. E, portanto, a gente deveria rever nossos conceitos sobre religião e, na minha opinião e na minha maneira de ver, a gente deveria ter um pouquinho mais de generosidade. Essa palavra é para mim e para vocês. Essa palavra é para nós. Que discurso é esse que nós estamos fazendo em que coloca as pessoas distantes de Deus? Ou então, de uma forma muito fingida, dizemos que Deus está até próximo, se ele conseguir fazer uma série de regras para ele poder se aproximar de Deus. Coisa que a gente não ouve no Evangelho. Jesus não colocou nenhuma regra para Mateus e os seus companheiros. Apenas amou, apenas acolheu, apenas abriu o coração para que essas pessoas lembrassem que elas também podem se aproximar da salvação. Um excelente domingo para vocês, um excelente dia, né? Porque não sei que dia que você vai estar vendo esse filme, esse vídeo. Desejo a você uma boa caminhada, felicidades, que Deus ajude, coragem, ânimo e até a próxima, se Deus assim nos permitir.